Antônio Cláudio Bontorim, que está lá na redação da Tribuna de Limeira. Cláudio, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Um abraço. Abraço, Beto, a todos que nos acompanham por aqui pelo Farol de Limeira, nessa quarta-feira chuvosa e fria, né? Finalmente o frio apareceu, a chuva está um pouco melhor, um pouco mais abundante nesses últimos 3 dias, desde segunda-feira, e isso é importante, não só para o abastecimento, mas também para a melhora da condição do ar, né, que respiramos, que estava muito seco, Beto. Isso é muito interessante, e o friozinho é consequência dessa massa que trouxe a chuva, dessa massa polar, que trouxe a chuva para nós por aqui, né? Eu fico me Ó, lembrando de umas... eu só não tenho mapinha aqui, viu? Tá certo, já deu a previsão da semana, é isso aí. Tem razão. Não, você sabe que eu me lembro, meu pai costumava jogar bola lá com os amigos dele, lá no Estudantes, lá no time de veteranos, né? Então ele, claro, ele gostava muito da chuva, né? De uma propriedade agrícola que ele administrava, mas às vezes era assim, viu, Cláudio? Ele torcia para chover, mas para a chuva parar às 4 horas para ele jogar com seus amigos, depois das 6 em diante a chuva poderia ir. Eu fiquei imaginando, Cláudio, agora esse pessoal do Vem pro Largo, né? Há 2 anos longe dessa promoção, todo mundo achando bacana a chuva, mas se ela continuar o final de semana vai estragar um pouquinho essa festa, né? Que muita gente participa. Não, não, parece-me que ela deve dar uma trégua a partir de hoje já, né? Ah, que Talvez o bom. frio ele continue um pouquinho, mas parece-me que ela deve dar uma trégua em termos de condição de clima mesmo, né? É. Mas enfim, vamos torcer para que pelo menos na hora da festa as coisas melhorem, né? E não podemos esquecer lá que tem algumas coisas que nós vamos consumir esse fim de semana, né? Exatamente. Lembrando que a festa, ela, além de ser bacana, ela é totalmente beneficente, né? Ajuda muitas entidades, né? Muitos clubes de serviço aqui da nossa cidade. Sempre é bom ajudar e é bom lembrar disso. Bom, Cláudio, então o negócio é o seguinte: a E, licenciadora, o IBGE já bateu na sua porta, aí, menos de um minuto, o cara já foi embora. Não tinha muita coisa para perguntar, não, Cláudio? Explica essa situação para a gente aí. olha, Beto, eu fiquei decepcionado, né? Porque, pelo que minha mulher me contou, foi ela que respondeu, porque foi agendado no salão de festas do condomínio, né? E praticamente foi agendado com os moradores, cada um num horário. E realmente o questionário que foi feito a ela foi o questionário simplificado, mas muito simplista, muito sem condições de levantar aquilo que está se esperando do censo, né? Que são as questões básicas das famílias brasileiras para as políticas públicas serem implementadas, né? Então, o que perguntou-se nesse questionário simples? É, quantas pessoas moram no apartamento? A renda do responsável do apartamento, o que não dá renda familiar, né? Se tinha acontecido alguma morte no imóvel desde 2019 para cá, e se todos sabiam ler e escrever. Então, é muito pouca coisa para nós que queremos que o censo tenha seu objetivo principal cumprido, que é traçar as políticas públicas necessárias, né, para o país. E principalmente na questão da acessibilidade. Não houve questionamento, nada sobre a questão de pessoas portadoras de deficiência, porque é importante você fazer esse levantamento, né, Beto? É muito importante você conhecer, fazer um raio-x da população. Se fosse apenas para contar a população, era só fazer um levantamento dos CPFs existentes pelo Brasil que você chegaria ao número de habitantes, né? O recenseador, no caso, ela perguntou, né, se era só aquilo mesmo, e falou: nós temos um questionário mais completo,
mas é aleatório, ou seja, ele está com o tablet dele na mão, aquele equipamento que eles estão usando, e aleatoriamente surge um questionário mais completo, e a gente não sabe como que é, né? E aí a pessoa que está na frente dele responde esse questionário mais completo. É muito pouco, né? Muito pouco para quem deseja traçar um cenário em torno daquilo que a população tem socioeconomicamente e também de como está a condição dessa população. Nós vamos ter um censo, Beto, infelizmente, pelo tipo de questionário que foi feito, apenas para contar a população brasileira e não para fazer um diagnóstico da condição socioeconômica dessa população. Você falou tudo, né? Quer dizer, se fosse só para contar quantos habitantes tem no Brasil, os CPFs ativos lá, ele já cumpriria essa função, né, Cláudio? Agora, eu me lembro de uma vez ter respondido a um questionário do censo, já faz alguns anos já. Mas ele foi muito minucioso, perguntando objetos, né, de dentro de casa, número de TVs, geladeira, carros, se tem, não tem, enfim, olha, uma opção de coisa, viu, Cláudio? Isso aí traz realmente um retrato atual de como vive o brasileiro, né? Isso que é importante. Na realidade, quando foi lançado o censo, já foi feito esse simplificado justamente para ter menos custo, né? O IBGE, a gente sabe, é uma instituição muito séria, é uma instituição de uma importância fundamental para traçar as políticas públicas que o governo federal deveria implementar no país, né? E também responsável por grandes estudos, né? Então, é uma pena que o governo federal tenha reduzido esse grande trabalho, essa grande participação que o IBGE tem, né? Essa contribuição que o IBGE dá para o país. Enfim, realmente é muito pouco, porque não desenha, né, o modelo familiar do brasileiro, e nós, infelizmente, não teremos esse desenho completo. Eu me lembro que as questões eram mais complexas, não complexas, eram mais completas. Então, eles queriam saber da sua família tudo que você tinha no apartamento, isso é verdade, você lembrou muito bem disso. E daí traçar o perfil. Mas, enfim, né? Vamos tocando, vamos torcer para que o censo chegue ao seu final em 31 de novembro com os dados atualizados da população brasileira, porque nós não temos esses dados desde 2010, nós temos estimativas apenas, né? E já com esses 2 anos de atraso, porque era para ter sido feito em 2020. Não só isso, estava me lembrando de outras coisas também, né, Cláudio? Questões como deficiência física, né, portadores de deficiência, enfim, tem uma porção de perguntas que devem ser feitas para você, como você bem colocou, né, desde o início do seu comentário, você tem falado disso desde que o censo foi anunciado, ele guia políticas públicas, né? Ontem eu bati um papo com a Kedma Silva aqui também, extraordinário, vem aí no dia 1º de setembro uma ampla campanha aqui na nossa cidade, aqui em Limeira, visando esclarecer melhor os comerciantes, por exemplo, né, de acessibilidade, condições de estrutura, né, para deficientes físicos, principalmente para cadeirantes, né, Cláudio? Achei uma iniciativa formidável, estaremos cobrindo também aqui no Farol, tenho certeza na tribuna também. Então é para isso que serve o censo, não é só para ver quantos brasileiros existem, né? Mas vamos esperar que esse retrato pelo menos seja concluído, como você bem falou. Cláudio, antes da gente fechar, uma última pergunta, e ainda em cima daquilo que o Encinas falou, né? Tivemos aí o Jorge Freitas, secretário de Habitação, deixando seu posto, pediu exoneração.
eu queria rapidamente uma análise sua aí no finalzinho do nosso programa sobre essa volta do Jorge para a Câmara, Cláudio. Olha, essa volta do Jorge para a Câmara significa que o Zé Roberto Bernardo deixa o seu posto, né? Então, a gente vai ter que observar como que vai se dar esse processo, porque as transações políticas feitas eram no sentido de que o Zé Roberto terminaria o mandato dele junto com a Câmara Municipal. Agora vai precisar ser redesenhado esse perfil, né? Ele volta à Câmara, ele vai ter mais facilidade para ver as informações da CPI, né? Ele vai reassumir o seu posto. Vai ser, com certeza, o mesmo vereador que o José Roberto Bernardo está sendo, porque ele é da base governista, ele vai votar com os projetos da prefeitura, não vai alterar a composição e a força do Poder Executivo junto ao Legislativo. Mas é uma troca política que pode resultar em algumas arestas. Como vão ser aparadas essas arestas é que nós precisamos saber e ver daqui para frente, Beto. Tá certo, vamos a conferir, né? É isso aí. Cláudio, muito obrigado pela contribuição mais uma vez aqui no nosso Farol, ótima sequência de trabalho e até amanhã, um abraço. Até amanhã, um grande abraço e uma ótima quarta-feira a todos.